Olá pessoal, boa tarde. Uma recomendação da Corregedoria do CNBP foi dada ao senhor Dr. Carlos Fernando dos Santos Lima. E eu achei bastante interessante essa resposta publicada e, portanto, eu gostaria de fazer chegar ao conhecimento de todos vocês. A tranquilidade de consciência do Ministério Público depende do avanço que ele mesmo executará, conforme dito por Roberto Lira. E o Dr. Carlos Fernando dos Santos Lima exemplifica da seguinte forma. Primeiro, a recomendação de lavra do excelentíssimo Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, é formalmente ilegal, pois o STF reconheceu ser descabida recomendação quando reconhecida a ausência de qualquer irregularidade na conduta do membro do Ministério Público. A recomendação também pretende impor censura às minhas manifestações, o que ofende ao direito de livre manifestação do pensamento previsto na Constituição Federal, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Quarto, é livre a manifestação do pensamento. Terceiro, a vedação do exercício de atividade político-partidária pelo membro do MP não significa que o membro do Ministério Público esteja obrigado a se calar como cidadão, mas sim que deve se abster de usar sua função para favorecer candidaturas ou partidos políticos. Nesse sentido, Pontes de Miranda, ao interpretar a mesma regra em relação aos juízes na Constituição de 69, ainda no tempo dos governos militares, o que se veda ao juiz não é o ter opinião político-partidária, porque essa é livre. A Constituição assegura que, por motivos de convicções filosóficas, políticas ou religiosas, ninguém pode ser privado de qualquer dos seus direitos, salvo se, alegando-as, se isentou de ônus ou serviços que a lei impõe aos brasileiros, porque então o cidadão pode e deve ser privado dos direitos políticos. E é inviolável a liberdade de consciência e de crença, bem como garantido o exercício dos cultos religiosos, desde que esses não contravenham a ordem pública e os bons costumes. O juiz, desde que não esteja filiado a partidos ou não tenha atividade político-partidária, não infringe o princípio, não constitui atividade político-partidária, dirigir diários que discutam assuntos políticos e intervenham na vida política, desde que tais diários não sejam órgãos de determinado partido ou de determinados partidos. Foi o que decidiu o Tribunal Superior Eleitoral a 17 de julho de 34. O que se veda aos juízes no artigo 66 da Constituição de 34 é o exercício da atividade político-partidária. Essa proibição, porém, só se refere à ação direta em favor de um partido e só assim alcança o juiz por ser de se supor que não terá a isenção de ânimo necessária para decidir questões submetidas a seu julgamento em que estejam envolvidas agremiações partidárias. Quarto, a utilização da mídia, de palestras e aulas, de redes sociais e contatos pessoais para explicar a atividade do Ministério Público, as suas manifestações, aquilo que fez, não o que fará, as consequências das suas decisões, etc., são inerentes à sua atividade, especialmente em um mundo conectado e informado, pois cada vez mais se vê campanhas públicas de acusados para denegrir investigações e acusações promotores e juízes, tentando fazer crer em inexistentes fragilidades da investigação ou acusação, ou ainda em desvios funcionais para favorecer outros políticos. Quinto e último,
Como dizia Roberto Lira, a tranquilidade de consciência do Ministério Público depende de avanço que ele mesmo executará. A Lava Jato é um dos avanços executados pelo Ministério Público. Não cabe da minha parte qualquer recuo, portanto. Assim encerra Carlos Fernando dos Santos Lira. Achei bastante oportuno, bastante interessante, uma vez que o próprio STF, na figura do Gilmar Mendes, foi falar numa entrevista ao Datena e desceu a lenha nos membros do Ministério Público, em especial aos da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba. Ou seja, quando um juiz pode se posicionar da forma como Gilmar Mendes se posicionou, publicamente falando, chegando ao ponto do próprio Datena chamar a atenção do Gilmar Mendes, muito curioso o ponto. O Gilmar Mendes fala alguma coisa e o Datena diz, doutor Gilmar Mendes, o senhor não está me ameaçando, certo? Ou seja, o Gilmar Mendes fez uma colocação muito apropriada, eu até faço questão, vou colocar o vídeo no ar. Essa colocação foi tão apropriada que o próprio Datena se sentiu intimidado pela postura do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes já foi entrevistado inúmeras vezes pelo Datena. O Datena sabe muito bem aonde ele se mete, não gosto dele, mas eu sei que ele sabe muito bem onde ele se mete e ele tem conhecimento jurídico para entrevistar o Gilmar Mendes. Pode não ser um jurista e pode não ter o gabarito do Gilmar Mendes, mas ele não é um borra-bosta qualquer, não. Ele tem competência para aquilo que ele está se propondo. E o Gilmar Mendes sabe muito bem com quem ele estava falando. Foi uma entrevista que veiculou na mídia, está ali e merece ser bastante divulgada. Merece ser vista com muita atenção, porque está havendo uma guerrinha de ego entre os membros, em especial o Gilmar Mendes, do STF, contra os membros da Força Tarefa da Lava Jato. Existem irregularidades? Pode existir em qualquer lugar. Pode existir em qualquer lugar, não tenha dúvida. Agora, eu não estou vendo nenhum membro da Lava Jato correndo soltar nenhum bandido de colarinho branco, não. O único que está correndo soltar todo quanto é bandido de colarinho branco que aparece preso é o Gilmar Mendes e os membros do STF. Por que motivo? O que está havendo? O Datena faz a pergunta muito clara. Isso não deixa margem a dúvidas, doutor Gilmar Mendes. E ele tergiversa e não responde. Não responde à altura, não, senhor. Ele tergiversa, ele conversa, ele fala, ele enfeita, ele é muito bom, concordo, tenho plena convicção do conhecimento que ele tem, em especial do direito alemão. Não tem problema nenhum. Agora, o direito alemão é para a Alemanha. Para o Brasil, nós temos o direito constitucional brasileiro. Por que ele não aplica a lei segundo o direito aqui? Por que o nosso preso de colarinho branco tem que ser solto pelas ruas? Por que o preso de colarinho branco ele pode ir para casa tranquilamente, depois de ter fraudado Petrobras, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc. Depois que nossas instituições estão falidas, quebradas e arrebentadas, por que esses bandidos vagabundos sem vergonha têm que estar tudo solto por aí? O que é que está havendo? O senhor Gilmar Mendes tem que vir a público e esclarecer isso à altura do cargo que ele ocupa. Tá? Com a responsabilidade do cargo que ele ocupa. Ele é pago com dinheiro público e, portanto, ele tem o dever de esclarecer a opinião pública por que ele trabalha dessa forma. Por que ele está defendendo tanto o Barata? O que é que tem o Barata para tanta defesa? O que é que tem Adriano Anselmo para estar em casa depois de ter fraudado de tudo quanto é forma? O que é que tem o Garotinho para estar em casa? O que é que tem a Rosinha Garotinho? O que é que tem a Corja do Rio de Janeiro para estar todo mundo solto? Tem bandido no PMDB que se prenda. Tem bandido no PSDB que se prenda. Tem bandido no PP que se prenda. Tem bandido no PT que se prenda.
Lugar de bandido é na cadeia, não é solto por aí? O que está havendo? Por que nós temos que dormir com esse barulho? Por que nós temos que pagar essa conta? E por que nós temos que ver bandidinhos circulando com malas de dinheiro, correndo pelos cantos, e temos que achar que isso vai ser normal a partir de agora? Ora, isso não é normal. Isso é sinônimo de quadrilheiros em ação. Isso se via nos gibis do tio Patinhas, com os irmãos Metralha. Agora no Brasil isso virou moda. Agora isso no Brasil é coisa corrente, é coisa do dia a dia, é modus operandi. Onde que já se viu? E tudo com o conluio, tudo com o apoio dessa corja de vagabundo que ocupou a STF, STJ e etc. Em especial a OAB. Porque é claro que os quadrilheiros maiores estão lá defendendo os quadrilheiros menores. Ocupam postos de comando. Aí vão defender quem? Vão defender os seus quadrilheiros de estimação para que não sejam delatados, para que não sejam denunciados? Provavelmente é só esse o objetivo. Pense nisso e vamos botar para frente. Ajuda a divulgar esse vídeo. Vamos lá, grande abraço.